Querido irmão, querida irmã, abra o seu coração para Jesus neste momento. Ele conhece profundamente quem você é. Ele sabe exatamente do que você precisa. Jesus não olha apenas para a sua aparência ou para aquilo que você faz. Ele enxerga o mais íntimo do seu ser. Ele vê suas alegrias, mas também conhece as suas dores. Percebe aquilo que você tem de melhor, mas também sabe das suas falhas e dos seus medos, inclusive aqueles pensamentos que você tenta esconder de todo mundo. Jesus declarou em João, capítulo 14, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa poderosa afirmação significa que Ele é a resposta que você tanto procura. Jesus é o caminho que te guia para fora das dúvidas e medos. É a verdade que dissipa as trevas que por vezes invadem a sua mente. E é a vida que renova sua alma com esperança. Nada do que acontece em sua vida passa despercebido diante dos olhos de Deus. E o mais bonito é que Ele não te observa com condenação, mas com amor e compaixão, desejando caminhar ao seu lado. Quantas vezes você já se sentiu invisível ou sozinho, achando que ninguém entende aquilo que você está passando? Saiba, Jesus entende. Ele conhece as suas batalhas e quer te ajudar a vencê-las. E sabe como Ele pode fazer isso de forma prática, através das suas palavras. As palavras de Jesus possuem poder para transformar a sua vida. Cada ensinamento dele carrega amor incondicional e uma sabedoria capaz de curar as suas feridas, iluminar o seu caminho e renovar a sua esperança. Se hoje você se sente cansado ou perdido, saiba, Jesus quer falar com você. Ele quer te lembrar que você é conhecido, amado e valorizado. Neste momento, vamos mergulhar em algumas das mais poderosas declarações de Jesus, palavras que têm o poder de transformar você por completo. Fique comigo até o final desta mensagem e permita que Jesus fale profundamente ao seu coração. Essas palavras são vida. Elas são o amor de Deus sendo derramado diretamente sobre você. Em primeiro lugar, quero que você tenha sempre em mente: você é profundamente amado por Jesus. E não é qualquer amor, mas um amor incondicional, eterno, que não depende do que você faz ou deixa de fazer. Esse amor está enraizado na própria essência de Deus. Em João, capítulo 3, versículo 16, Jesus afirmou: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pense nisso. O Criador de tudo que existe, aquele que sustenta o universo com o poder da sua palavra, escolheu te amar de uma maneira que é impossível mensurar. Você não precisa ser perfeito para receber esse amor. Jesus te ama exatamente como você é, com suas imperfeições, erros e limitações. Ele te ama nos dias bons e ruins, nos momentos de alegria e também nas horas de tristeza. Esse amor foi demonstrado de maneira máxima através do sacrifício de Jesus na cruz. Ele carregou o peso do pecado de toda a humanidade, enfrentou a morte e ressuscitou para nos oferecer a esperança de uma vida nova. Então, quando você sentir que não é suficiente, que falhou ou que não é digno, lembre-se, Jesus escolheu te amar, não por aquilo que você faz, mas simplesmente por quem você é, um filho, uma filha, profundamente amado por Deus. E nada, absolutamente nada, pode separar desse amor. Viva com essa confiança. Deixe que esse amor transforme sua vida. Esse amor não apenas nos acolhe, mas também nos fortalece, especialmente nos momentos em que nos sentimos fracos. É nesse amor que encontramos descanso para a nossa alma, um refúgio seguro em meio às tempestades. Quantas vezes você já se sentiu esgotado,
como se o peso fosse maior do que você pode carregar. Parece um cansaço que vai além do físico, um fardo que oprime a mente e o coração. Preocupações, responsabilidades, medos, incertezas. Mas escute com atenção o convite que Jesus faz em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essa promessa é para você, exatamente como você está agora, cansado, fraco, preocupado, talvez até desanimado. Jesus não exige que você esteja forte ou que tenha todas as respostas. Ele te chama assim como você está, para que você entregue a Ele todo o peso que está carregando. É verdade que entregar nossos fardos a Jesus não fará com que todos os problemas desapareçam da noite para o dia. Mas, quando você entrega, com fé, você está dizendo: Senhor, eu confio que és Tu quem está no controle da minha vida. E, quando confiamos assim, descobrimos que não precisamos lutar sozinhos. Jesus caminha ao nosso lado e nos sustenta em todas as situações. Portanto, não se sobrecarregue tentando controlar tudo. Entregue para Jesus. Permita que Ele seja o seu descanso, o seu refúgio em tempos de aflição. Descansar em Deus é confiar no seu cuidado e na sua provisão. É ser liberto de uma das maiores fontes de ansiedade, a preocupação com o futuro. Jesus nos ensinou isso em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Reflita sobre essas palavras, porque muitas vezes insistimos tanto em nos preocupar com o amanhã. Dizemos com facilidade que o futuro a Deus pertence. Mas será que, de fato, confiamos nisso? Preocupar-se excessivamente com o futuro só aumenta nossa ansiedade, rouba nossa paz, desgasta nossas forças. Jesus nos chama a viver um dia de cada vez, confiando que Ele está no controle do nosso amanhã. Ele vê aquilo que nós ainda não conseguimos ver e conhece os caminhos que ainda vamos trilhar. Confiar em Deus muda tudo. Ele cuida de você com amor perfeito, com sabedoria que nunca falha. Escolha viver o presente, agradecendo pelas bênçãos que já tem hoje. Quando você entrega suas preocupações ao Senhor, o seu coração se abre para experimentar uma paz que excede todo o entendimento. Jesus também nos convida a confiar na sua provisão. Em Marcos, capítulo 11, versículo 24, ele disse: Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Essa não é apenas uma promessa, é um convite à oração constante e à confiança plena na bondade de Deus. Nosso Deus é um Pai amoroso, que conhece as nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos em oração. Mas atenção, confiar na provisão de Deus não significa que todos os nossos desejos serão atendidos exatamente da forma como esperamos. Significa, sim, crer que Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes, aquilo que parece ser um não de Deus é, na verdade, um sim para algo maior, que ainda não conseguimos compreender. Portanto, quando o peso das preocupações financeiras ou materiais apertar, volte seu coração para Deus em oração. Confie que Ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades. Confie que Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Buscar a provisão de Deus também nos direciona a focar naquilo que é eterno e não apenas no que é passageiro. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus nos ensinou: Buscai, pois, em primeiro lugar,
o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus é priorizar aquilo que realmente importa, aquilo que é eterno. Todos os dias somos tentados a colocar o foco em coisas temporais, prazeres, bens materiais, status, fama. Mas Jesus nos lembra que nenhuma dessas coisas pode, de fato, satisfazer a nossa alma. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele alinha o nosso coração com o que é bom, justo e verdadeiro. Ele nos capacita a viver de maneira plena, significativa, com propósito, em todas as suas decisões. Busque primeiramente a direção de Deus. Esteja atento para ouvir a sua palavra, permitindo que ela molde os seus pensamentos e ações. Confie. Quando Deus é a prioridade, Ele cuida de todas as demais coisas em sua vida. Jesus também nos ensinou sobre a importância de permanecermos conectados a Ele. Em João, capítulo 15, versículo 5, Ele disse: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Assim como uma videira nutre e fortalece seus ramos, Jesus é a nossa fonte de vida, força e direção. Sem Ele, nossa vida se torna seca, estéril. Mas, ao permanecermos nele, somos fortalecidos para enfrentar os desafios, superar dificuldades e sermos instrumentos do amor de Deus no mundo. Os frutos que produzimos, amor, alegria, paz, paciência, bondade, não servem apenas para nosso benefício, mas glorificam a Deus e abençoam aqueles ao nosso redor. Por fim, Jesus nos lembra: o que é carne é passageiro, mas o Espírito é vida. Em João, capítulo 6, versículo 63, ele declarou: o Espírito é o que vivifica, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Não devemos colocar nossa esperança no que é material ou terreno, pois tudo isso é passageiro. Somente o Espírito Santo pode nos oferecer a verdadeira vida em abundância, aquela que não é destruída pelas dificuldades deste mundo. Por isso, busque uma vida guiada pelo Espírito. Ore pedindo a Deus que renove o seu coração, que te fortaleça e te encha da verdadeira essência da sua graça. Que você viva guiado pela presença de Deus, produzindo frutos que glorificam o Pai e abençoam todos ao seu redor. Cada dia tem o seu próprio desafio. Reflita comigo sobre essa poderosa instrução de Jesus. Por que será que, mesmo sabendo disso, nos preocupamos tanto com o amanhã? Muitos de nós repetimos com frequência que o futuro pertence a Deus, mas se acreditamos verdadeiramente que Ele tem o controle de tudo, inclusive do nosso amanhã, por que insistimos em carregar esse peso? O Senhor nos convida a confiar plenamente em Suas promessas, a crer que Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Quando gastamos nossas energias tentando prever ou resolver problemas que ainda nem chegaram, acabamos nos enchendo de ansiedade, nos distraindo do que realmente importa: viver presente com fé e esperança. Jesus nos ensinou que basta a cada dia o seu próprio mal, ou seja, as dificuldades de hoje já são suficientes e não precisamos carregar, agora, o peso das incertezas do futuro. Quando confiamos plenamente no Senhor, encontramos descanso na certeza de que Ele já está cuidando do nosso amanhã. Deus vê o que nós não conseguimos enxergar.
Ele conhece os caminhos pelos quais ainda vamos trilhar. Preocupar-se, na verdade, não muda coisa alguma. Só rouba nossa paz, nossa energia e até mesmo nossa alegria. Mas confiar em Deus, isso muda tudo. Confiar significa entregar os nossos anseios a um Pai que nunca falha, que sempre nos ama, que guia nossa vida com uma sabedoria que jamais erra. Escolha, então, viver o presente. Olhe ao seu redor e perceba as bênçãos que você já tem. Agradeça a Deus por elas. Quando entregamos as nossas preocupações futuras nas mãos do Senhor, abrimos espaço em nosso coração para experimentar aquela paz que excede todo o entendimento, a paz que só Ele pode nos dar. Jesus está te convidando hoje. Confie, descanse, viva com a certeza de que seu amanhã está seguro nas mãos dele. Quando deixamos de lado o hábito de nos preocupar excessivamente com o futuro, aprendemos a descansar na certeza de que Deus proverá tudo o que precisamos. Essa confiança nos encoraja a entregar diariamente nossas preocupações ao Senhor, confiando que sua provisão é sempre fiel. E não é verdade que, muitas vezes, estamos sobrecarregados com nossas necessidades? Pensamos em como pagaremos as contas, em como sustentaremos e cuidaremos da nossa família ou em como enfrentaremos imprevistos. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, quero te lembrar do que Jesus nos ensinou sobre confiar na provisão de Deus. Em Marcos 11:24, ele nos diz: portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Perceba, essas palavras não são apenas uma promessa simples. São um convite amoroso para que você ore constantemente e confie, de todo o coração, na bondade e na provisão do Senhor. Nosso Deus é um Pai amoroso, que conhece cada uma de nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Quando você apresenta os seus pedidos a Deus, não está falando com um ser distante e indiferente, mas com um Pai que se importa profundamente com você e com sua vida. E é muito importante não confundir confiança na provisão divina com a ideia de que todos os nossos desejos serão atendidos exatamente da forma como esperamos. Confiar em Deus significa acreditar que Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes, aquilo que parece ser um não da parte de Deus é na verdade um sim para algo muito maior e melhor, que ainda não conseguimos enxergar. Portanto, quando o peso das preocupações financeiras ou materiais começar a apertar o seu coração, volte-se para Deus em oração. Confie que Ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades. E mais do que isso, confie que Ele tem um plano perfeito e cheio de propósito para a sua vida. Escolha, dia após dia, acreditar na sua provisão e descansar na sua fidelidade. Deus, com certeza, vai te conduzir por caminhos de vitória. Confiar na provisão do Senhor nos leva, também, a refletir sobre aquilo que verdadeiramente importa, o que é eterno. Jesus nos ensina a viver com o coração voltado para o que tem valor eterno, e não apenas para as coisas passageiras deste mundo. Em Mateus 6:33, ele nos instrui: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas, afinal, o que significa, na prática, buscar o reino de Deus? Significa priorizar o que é eterno, o que realmente importa. Todos os dias somos tentados a colocar o foco nas coisas que passam, prazeres momentâneos, bens materiais, fama, status.
Mas Jesus nos ensina que nenhuma dessas coisas pode, de fato, satisfazer a nossa alma. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele nos ajuda a alinhar nosso coração com tudo que é bom, justo e verdadeiro. Buscar o reino de Deus é também sobre como vivemos o nosso dia a dia, nossas atitudes, escolhas, relacionamentos e prioridades. Quando damos prioridade a Deus, descobrimos que Ele nos capacita a viver uma vida plena, significativa, cheia de propósito, independentemente das circunstâncias. Em todas as situações da sua vida, busque, em primeiro lugar, a direção de Deus através da oração. Esteja sempre atento à sua palavra, permitindo que ela molde seus pensamentos, suas palavras e ações. Confie. Ao colocar Deus sempre em primeiro lugar, Ele vai te guiar por caminhos de provisão e vitória. Meu irmão, minha irmã, Deus nunca, em nenhum momento, se esquece de você. Quando você prioriza o reino de Deus, começa a experimentar bênçãos abundantes que vão muito além do que você poderia pedir ou imaginar. Confie no que Jesus disse e viva com a certeza de que, buscando a Deus em primeiro lugar, tudo o que você precisa será provido. Buscar o reino de Deus é uma decisão diária que nos conecta à verdadeira fonte da nossa força e propósito, Jesus Cristo. Ele é a videira verdadeira e é por meio dele que nossas vidas podem dar frutos que glorificam ao Pai. Em João 15:05, Jesus nos diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:05. Irmãos, reflitam sobre essa poderosa metáfora de Jesus. Pensem numa videira. Ela é a fonte de toda a nutrição e energia que os ramos precisam para viver e produzir frutos. Assim também é nossa vida com Cristo. Quando permanecemos conectados a Ele, recebemos graça, força e direção para viver conforme o plano de Deus. Mas, sem essa conexão vital, nossa vida pode se tornar seca e estéril. Permanecer em Jesus significa construir um relacionamento profundo e constante com Ele. É buscar a sua presença diariamente, confiar em sua palavra e permitir que o Espírito Santo molde nosso coração. É através dessa permanência que conseguimos enfrentar desafios, superar dificuldades e refletir o amor de Deus ao mundo. E os frutos que produzimos não são apenas para nosso benefício, mas para glorificar a Deus e abençoar as pessoas ao nosso redor. Amor, alegria, paz, paciência, bondade. Estes são os frutos que o Espírito gera em nós quando vivemos conectados à verdadeira videira. Nossa vida se torna um testemunho vivo do poder transformador de Jesus. Permita que Cristo seja sua fonte de vida e direção. Confie que, com Ele, você produzirá frutos abundantes, abençoando quem está ao seu redor e glorificando ao nosso Pai do céu. Sem Ele, nada podemos fazer. É essa conexão com Jesus que nos capacita a viver de maneira frutífera, sustentados pelo Espírito, que é quem dá vida e fortalece nosso ser. Jesus sempre nos chama a valorizar o que tem valor eterno, e não apenas o que é passageiro. Em João 6:63, ele nos lembra: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Irmãos, que poderoso lembrete! Pensem no quanto, muitas vezes, confiamos nas coisas materiais para buscar felicidade ou segurança. Buscamos conforto em bens, status, até mesmo em nossa própria força.
Mas Jesus nos lembra: tudo isso é passageiro, incapaz de nos preencher verdadeiramente. A carne, ou seja, tudo aquilo que é terreno, tem seus limites. Apenas o Espírito pode nos oferecer vida em abundância, aquela que nenhuma dificuldade pode destruir. Quando Jesus diz que suas palavras são espírito e vida, Ele está nos convidando a nos alimentarmos da verdade que vem dele. Precisamos meditar em sua palavra, permitir que ela penetre em nosso coração e transforme nosso modo de pensar e agir. É nessa conexão com o Espírito que encontramos força e direção. Entregar-se ao Espírito Santo é abraçar uma vida cheia de propósito e significado. Ele nos guia, nos consola, nos capacita a viver de acordo com os planos de Deus. O Espírito nos ajuda a enxergar além do visível, a viver pela fé e a buscar o que é eterno. Por isso, busque uma vida voltada para o Espírito. Peça a Deus que sempre renove seu coração, que o fortaleça com sua presença e que encha sua vida com a verdadeira essência da graça. Ao vivermos guiados pelo Espírito, experimentamos uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus em nossas vidas. Em um mundo cheio de desafios, onde as preocupações parecem não ter fim, todos nós buscamos descanso. Não é verdade? Mas Jesus nos oferece algo muito maior do que aquilo que o mundo pode nos dar. Ele disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. João 14:27. Essa paz, irmãos, é diferente de qualquer outra. Ela não depende de situações externas, mas vem diretamente de Deus. É uma tranquilidade que invade nossa alma, principalmente nos momentos mais difíceis. É um dom que não se conquista, mas se recebe com gratidão, pela fé. Quantas vezes permitimos que o medo e a ansiedade roubem nossa paz? Nos preocupamos com o futuro, com o que pode dar errado, com aquilo que não conseguimos controlar. Mas Jesus nos chama a confiar nele, a entregar todas as nossas preocupações aos seus cuidados, lembrando-nos que ele é fiel e poderoso para cuidar de cada detalhe de nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, busque sempre essa paz que excede todo o entendimento. Reserve momentos para estar na presença de Deus, para ouvir sua voz, meditar em suas promessas. Peça ao Senhor que encha o seu coração com essa paz que o mundo não pode oferecer. Lembre-se, a paz de Cristo é o refúgio onde encontramos força, esperança e direção para seguir em frente. Mesmo quando sentimos medo, somos chamados a viver com coragem e fé, porque não estamos sozinhos. Deus está conosco sempre. Viver com coragem e fé. Em Lucas, capítulo 8, versículo 50, após Jairo ser informado de que sua filha havia falecido, Jesus lhe disse: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Meu irmão, minha irmã, o medo pode paralisar, mas a fé sempre nos impulsiona para a frente. Quando desviamos nossos olhos das dificuldades e os fixamos em Deus, encontramos a força necessária para superar qualquer desafio. A coragem que Jesus nos oferece não nasce da nossa capacidade humana, mas da confiança no seu poder e em suas promessas. Ele é maior do que qualquer medo que possamos enfrentar. Coragem não significa ausência de medo, mas sim a decisão de confiar em Deus, mesmo quando o medo bate à porta. É colocar a fé em ação, crendo que Deus está no controle, mesmo quando o caminho é incerto e obscuro. Talvez hoje você esteja diante de uma decisão difícil, uma crise familiar,
um relacionamento abalado ou até vivendo uma perda dolorosa. Lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você, pronto para te sustentar e guiar. Ele prometeu que jamais nos abandonaria e que sua presença seria nossa fortaleza. Por isso, entregue seus medos nas mãos do Senhor. Ore declarando: eu escolho confiar no teu poder e nas tuas promessas. Peça a Ele coragem para enfrentar os desafios e fé para caminhar em obediência. Lembre-se, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. 2 Timóteo 1:07. Caminhe com coragem, sabendo que, com Jesus, você é mais do que vencedor. Olhos que iluminam o corpo. Ao caminharmos com coragem e fé, somos chamados a enxergar o mundo com a perspectiva de Cristo. Jesus nos ensinou que nossos olhos são a candeia do corpo, iluminando nossa vida quando estão fixos no bem. Em Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, ele disse: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Jesus nos revela que nossos olhos são como janelas da alma. O que escolhemos ver e como interpretamos o mundo ao nosso redor molda profundamente nossa vida espiritual. Quando nossos olhos se voltam para o bem, para o que é puro, justo e verdadeiro, nossa vida se enche de luz. Mas quando permitimos que nossos olhos se fixem no mal, na inveja, na negatividade, nosso interior se obscurece. Essa palavra nos convida a refletir: para onde temos dirigido o nosso olhar? Estamos permitindo que a luz de Deus ilumine nossa visão? Ou temos deixado as trevas do mundo nos desviar do caminho? Não se trata apenas do que vemos fisicamente, mas de como escolhemos enxergar a vida, com os olhos da fé, da gratidão e do amor. Examine o que tem preenchido os seus olhos, não apenas os olhos que veem, mas os olhos da sua mente e do seu coração. Você tem buscado a beleza nas dádivas de Deus, a esperança em suas promessas, o amor em suas palavras? Ore ao Senhor pedindo: renova minha visão, ajuda-me a enxergar com os teus olhos, Jesus. Quando nossos olhos estão focados na luz, somos transformados de dentro para fora. Passamos a viver em harmonia com Deus e nos tornamos instrumentos de sua luz no mundo. Escolha ter olhos bons, que tragam vida e luz para você e para aqueles ao seu redor. O verdadeiro tesouro. Ter olhos cheios de luz nos ajuda a enxergar o verdadeiro tesouro que Deus nos oferece. Jesus sempre nos chama a direcionar o nosso coração para aquilo que tem valor eterno, para o que realmente importa. Mas se nossos tesouros estão em Deus, na sua palavra e no seu reino, então nosso coração se encherá de paz, alegria e propósito. Jesus não disse que é errado possuir bens ou buscar realizações. Ele nos alerta sobre o risco de colocar essas coisas acima do nosso relacionamento com Deus. Nosso verdadeiro tesouro deve ser aquilo que tem valor eterno: nossa fé, nosso caráter, nossa comunhão com Deus e o amor que compartilhamos com os outros. Meu irmão, minha irmã, avalie onde está o seu tesouro. Peça ao Senhor que te ajude a alinhar suas prioridades com a vontade dEle. Invista seu tempo e sua energia naquilo que glorifica a Deus, no que fortalece seu espírito e abençoa as pessoas ao seu redor. Quando nosso coração está voltado para Deus,
encontramos uma riqueza que não pode ser destruída, nem perdida. Permita que seu coração seja transformado pela graça de Deus. Assim, você viverá com propósito, alegria e será um reflexo vivo do amor do Pai em tudo que fizer. Tesouros da alma, o perdão e a humildade. Meus irmãos e irmãs, aprendemos com Jesus que o perdão é uma das maiores riquezas que podemos oferecer e receber. Cristo nos chama a perdoar assim como fomos perdoados. O perdão, amigos, é um dos ensinamentos mais transformadores de Jesus. Em Marcos 11:25, ele nos orienta: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Essas palavras revelam que o perdão não é apenas um ato de obediência, mas uma poderosa ferramenta de libertação para nossa alma. Guardar ressentimentos é como carregar um fardo invisível, que suga nossa energia e rouba a nossa paz. Quando nos recusamos a perdoar, permitimos que a dor e a amargura ocupem espaço em nosso coração, nos afastando da alegria e da plenitude que Deus quer nos conceder. Por outro lado, perdoar não é apenas um presente para quem nos feriu, mas um alívio e cura para nós mesmos. O perdão nos liberta das correntes que nos prendem ao passado. Jesus nos chama a perdoar como Ele nos perdoou, abundantemente e com amor. Pense no quanto Deus, conhecendo todas as nossas falhas, nos acolhe com sua graça infinita. Quando escolhemos perdoar, refletimos esse mesmo amor e permitimos que Deus cure as feridas mais profundas da nossa alma. Reflita: há alguém ou alguma situação que você ainda precisa perdoar? Se sim, peça a Deus forças e um coração disposto. Perdoe com sinceridade, entregue a Deus a sua dor e permita que o Espírito Santo traga restauração e paz à sua vida. O perdão é o caminho para a verdadeira liberdade. Ao soltarmos as correntes do ressentimento, nosso coração se torna leve e livre para experimentar a alegria e a graça que Deus deseja para nós. Evite comparações e julgamentos. Quando escolhemos perdoar e nos libertamos do passado, abrimos espaço em nosso coração para o amor pleno, que nos impede de cair nas armadilhas das comparações e julgamentos. Jesus nos ensina a olhar para os outros com amor e empatia. Todos nós, em algum momento, já nos comparamos com os outros. E, na maioria das vezes, isso gera sentimento de inveja ou inferioridade. Além disso, muitas vezes somos rápidos em julgar. Mas Cristo nos oferece um caminho diferente, o caminho da graça e da compreensão. Em Mateus 7:1-2, ele nos diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. As comparações nos roubam a paz e os julgamentos criam barreiras entre nós e os outros. Quando olhamos o próximo com olhos críticos ou nos medimos contra ele, nos afastamos do amor e da unidade que Deus deseja para os seus filhos. Cada um de nós tem um chamado e um propósito específico dado por Deus. Jesus nos convida a sermos generosos em graça, assim como Ele é conosco. Em vez de críticas, sejamos empáticos. Em vez de comparações, sejamos gratos. Lembre-se, você é profundamente amado por Deus, exatamente como é. Seu valor não depende de ser melhor ou mais reconhecido do que alguém. Da mesma forma, os outros também são amados, com suas falhas e virtudes. Por isso,
Não carregue o peso das comparações e dos julgamentos. Peça a Deus que renove o seu coração, que lhe dê olhos para ver melhor nos outros e para celebrar as bênçãos que Ele já derramou sobre a sua vida. Quando vivemos com essa perspectiva, experimentamos a verdadeira liberdade e a alegria que vem de viver na graça e no amor de Deus. Humildade, o caminho da grandeza. Quando vivemos com essa perspectiva, experimentamos a verdadeira liberdade e a alegria que vem de viver na graça e no amor de Deus. Humildade, o caminho da grandeza. Evitar comparações e julgamentos nos conduz a uma postura de humildade, reconhecendo que todos somos igualmente amados e dependentes de Deus. Jesus nos convida a nos tornarmos como crianças, com um coração simples e humilde. Ele nos disse em Mateus 18:04: Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Essas palavras nos mostram que a verdadeira grandeza não está na exaltação própria, mas em abraçar a simplicidade e a submissão ao Senhor. Ser humilde não é pensar menos de si, mas pensar menos em si mesmo, reconhecendo que tudo que temos e somos é um presente de Deus. A humildade nos ajuda a olhar o próximo com os olhos de Cristo, lembrando que cada pessoa foi feita à imagem de Deus e é digna de respeito e amor. O próprio Jesus, sendo Deus, deixou a sua glória para viver como homem, servir aos outros e entregar sua vida por nós. Quando seguimos o exemplo de Cristo, aprendemos a colocar as necessidades dos outros acima das nossas e a viver para a glória de Deus. Eu te encorajo, meu irmão e minha irmã, a refletir em quais áreas da sua vida você pode exercer mais humildade. Talvez seja em algum relacionamento, em sua forma de lidar com as pessoas, ou em como você enfrenta suas próprias limitações. Peça ao Senhor que te ajude a cultivar um coração humilde, disposto a servir e a amar como Jesus nos ensinou. Ao viver com humildade, sua vida será uma expressão viva do amor e da graça de Deus. Tesouros da alma, o poder do perdão. Aprendemos que o perdão é uma das maiores riquezas que podemos oferecer e receber. Jesus nos chama a perdoar assim como fomos perdoados. O perdão é um dos ensinamentos mais transformadores do Senhor. Em Marcos, capítulo 11, versículo 25, Jesus nos orienta: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Essas palavras revelam que o perdão não é apenas um ato de obediência, mas também uma ferramenta poderosa de libertação para a nossa alma. Guardar ressentimentos é como carregar um peso invisível que drena nossas forças e rouba nossa paz. Quando nos recusamos a perdoar, damos espaço para a dor e a amargura ocuparem nosso coração, nos afastando da alegria e da plenitude que Deus deseja para nós. O perdão, ao contrário, liberta. Ele não beneficia apenas a outra pessoa, mas nos livra de tudo que nos prende ao passado. Jesus nos chama a perdoar como Ele nos perdoou. Pense no amor e na graça que você recebe diariamente de Deus. Ele conhece todas as nossas falhas. Ainda assim, nos ama com um amor incondicional. Quando escolhemos perdoar, refletimos esse amor e permitimos que Deus cure as feridas do nosso coração. Pare um momento e reflita. Há alguém ou alguma situação que está te incomodando, que precisa do seu perdão? Se sim, peça a Deus forças e um coração disposto. Perdoe com sinceridade,
Entregue a dor nas mãos do Senhor e permita que o Espírito Santo trabalhe em você, trazendo restauração e paz. Liberte-se. Ao soltar as correntes do ressentimento, seu coração se tornará leve, pronto para experimentar a verdadeira alegria e graça que Deus oferece, superando as comparações e julgamentos. Quando escolhemos perdoar, abrimos nosso coração para um amor mais pleno, que nos impede de cair nas armadilhas das comparações e julgamentos. Jesus nos ensinou a olhar para os outros com amor e empatia. Todos nós, em algum momento, já nos comparamos com alguém. E, quase sempre, isso gera sentimentos negativos: inveja, inferioridade, orgulho. As comparações podem nos afastar do amor e da unidade que Deus deseja para seus filhos. Em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2, Jesus nos alerta: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Comparações e julgamentos criam barreiras entre nós e os outros. Quando olhamos com olhos críticos ou nos medimos contra os demais, deixamos de viver a graça e a liberdade que Deus nos oferece. Cada pessoa tem um chamado e um propósito dados por Deus. Jesus nos chama a sermos generosos em graça, assim como recebemos graça dele. Substitua o julgamento pela compreensão, a crítica pela empatia. Quando fazemos isso, abrimos espaço para a paz no coração e para relacionamentos mais saudáveis e amorosos. Você consegue viver assim? Lembre-se, você é profundamente amado por Deus, exatamente como é. Seu valor não depende de ser melhor do que alguém. Da mesma forma, os outros também são amados, mesmo com falhas e fraquezas. Não carregue o peso das comparações e julgamentos. Peça a Deus que renove seu coração, que te dê olhos para ver o melhor nas pessoas e para celebrar as bênçãos na sua própria vida. Quando vivemos com essa perspectiva, experimentamos a liberdade e a alegria que vem de viver na graça e no amor de Deus. Viver com humildade. Evitar comparações e julgamentos nos conduz à humildade, reconhecendo que todos somos igualmente amados por Deus. Jesus nos convida a nos tornarmos como crianças, com um coração simples e humilde. Em Mateus, capítulo 18, versículo 4, ele afirma: portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. A verdadeira grandeza está em abraçar a simplicidade e a submissão ao Senhor. Ser humilde não é pensar menos de si, mas pensar menos em si mesmo. É reconhecer que tudo o que temos e somos é presente de Deus. A humildade nos ajuda a enxergar o próximo com os olhos de Cristo, lembrando que cada pessoa foi criada à imagem de Deus e merece respeito e amor. Jesus é o exemplo perfeito de humildade. Sendo Deus, ele deixou sua glória para viver como homem, servir aos outros e entregar sua vida por nós. Quando seguimos o exemplo de Cristo, aprendemos a colocar as necessidades dos outros acima das nossas e a viver para a glória de Deus. Reflita onde você pode exercer mais humildade na sua vida. Talvez em algum relacionamento, na forma como lida com as bênçãos que Deus te deu, ou até na maneira como enfrenta os desafios.
Peça ao Senhor que te ajude a crescer em humildade, permitindo que o Espírito transforme seu coração. Quando vivemos com humildade, abrimos espaço para Deus agir poderosamente em nossas vidas. Ele exalta os que se humilham e usa nossas vidas para glorificar seu nome. Escolha seguir o exemplo de Jesus. Viva com o coração humilde. Amar ao próximo como a si mesmo. A humildade nos ensina a valorizar os outros, e é por meio dela que podemos cumprir um dos mais importantes mandamentos de Jesus. Ele nos disse em Mateus, capítulo 22, versículo 39, ame o seu próximo como a si mesmo. Amigos, essas palavras são simples e poderosas. Elas expressam a essência do Evangelho, reconhecer o valor e a dignidade de cada pessoa como filho ou filha de Deus. Amar é tratar os outros com respeito, bondade e compaixão, mesmo quando isso exige sacrifício. Não é apenas um sentimento, mas uma ação deliberada de cuidado e graça. Jesus é o maior exemplo de amor. Ele nos amou de forma incondicional, entregando-se na cruz. Não fazia distinção entre pessoas. Alcançava ricos e pobres, santos e pecadores, amigos e inimigos. Quando seguimos o exemplo de Cristo, aprendemos a amar altruisticamente, colocando as necessidades dos outros acima das nossas. E devemos começar dentro de nossa própria casa, amando nossas famílias com paciência e compreensão, e estendendo esse amor aos amigos, vizinhos e até mesmo estranhos. Amar ao próximo é também perdoar quem nos feriu e ajudar quem está em necessidade. Não meça esforços para demonstrar amor em sua vida. Peça a Deus que encha seu coração com amor, permitindo que esse sentimento transborde para quem está ao seu redor. Quando vivemos esse mandamento, experimentamos a verdadeira alegria e cumprimos o propósito para o qual fomos chamados. A regra de ouro: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Amar ao próximo é um ato que reflete a regra de ouro ensinada por Jesus, um princípio simples, mas capaz de transformar nossas relações e o mundo. Em Mateus, capítulo 7, versículo 12, ele nos ensinou: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. A regra de ouro não é apenas um conselho moral, mas uma expressão do caráter de Deus refletido em nossa vida. Quando tratamos os outros como gostaríamos de ser tratados, demonstramos empatia, bondade e respeito. Ninguém gosta de ser evitado, maltratado ou desrespeitado, não é mesmo? Esse princípio nos desafia a sair da zona de conforto. Nem sempre é fácil considerar os sentimentos e necessidades dos outros antes dos nossos, mas isso requer humildade e disposição. Comece hoje. Pense em como gostaria de ser tratado em situações difíceis. Se pratique isso com os outros. Seja paciente, generoso, compreensivo e pronto para perdoar. Peça a Deus que te capacite a viver de acordo com esse princípio. Quando seguimos a regra de ouro, refletimos o coração de Jesus, abençoamos os outros e somos também abençoados, vivendo em harmonia com a vontade de Deus. Escolha o caminho estreito que leva à vida. Ao vivermos esse amor, também somos desafiados a escolher o caminho estreito que leva à vida. Jesus nos alerta que esse caminho exige renúncia.
mas nos oferece a plenitude da verdadeira vida. Em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, ele nos adverte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Que palavras poderosas! Qual caminho você está seguindo na sua jornada? O da porta estreita ou o da porta larga? Jesus nos desafia a escolher um caminho de compromisso e obediência a Deus. O caminho largo é atraente, parece mais fácil, oferece conveniências e gratificações imediatas, mas pode nos levar à destruição. Em contraste, o caminho estreito é desafiador, exige renúncia, disciplina e fé, mas leva à vida eterna. Seguir pela porta estreita é viver segundo os valores do reino de Deus. É escolher amar em vez de odiar, perdoar em vez de guardar ressentimentos, buscar a justiça mesmo quando é mais fácil se conformar com as injustiças ao nosso redor. Esse caminho requer coragem e confiança em Deus, pois nem sempre será bem compreendido pelos outros. Mas Jesus não nos deixa sozinhos. Ele caminha conosco, nos fortalece com sua presença e nos guia com sua palavra. Quando escolhemos a porta estreita, experimentamos uma vida cheia de propósito, paz e esperança, mesmo ao enfrentarmos desafios. Examine o seu coração e escolha o caminho da vida eterna. Meu irmão, minha irmã, hoje te convido a examinar com sinceridade seu coração e refletir sobre o caminho que você tem trilhado. Sim, ao fazer essa análise, perceber que está seguindo pela porta larga, o caminho espaçoso e fácil, mas se conduz à perdição. Considere com carinho o conselho de Jesus. Escolha a porta estreita. Confie que Deus suprirá todas as suas necessidades e te capacitará a perseverar até o fim. Sim, o caminho estreito pode parecer difícil e apertado, mas ele conduz à vida eterna. Permaneça firme e saiba que o Senhor estará contigo em cada passo dessa jornada. Servir com o coração, um chamado poderoso. Andar pela porta estreita também ter um coração cheio de propósitos e intenções puras, servindo aos outros assim como Cristo nos serviu. Jesus nos deixou o maior exemplo de humildade e serviço quando disse: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10h45. Que lição maravilhosa! Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza no reino de Deus está justamente em servir aos outros com amor e generosidade. Servir de coração significa colocar as necessidades dos outros acima das nossas, com uma atitude genuína e sem esperar nada em troca. Não se trata apenas de grandes feitos, mas também de pequenos gestos de bondade, ajudar um amigo em dificuldade, ouvir alguém que precisa desabafar ou estender a mão a um desconhecido. Em cada uma dessas ações, vivemos o chamado de Jesus para servir. Lembre-se, o serviço é uma expressão prática do amor. Em João 13, Jesus lavou os pés dos discípulos, um ato humilde reservado aos servos da época. Com esse gesto, ele nos mostrou que não existe serviço pequeno demais quando feito com amor. Ele nos chama a seguir o seu exemplo, vivendo com o coração sempre disposto a servir, independentemente de nossa posição ou status. Hoje, reflita: como você pode servir aos outros em sua vida, seja na sua família, na sua comunidade ou no seu trabalho. Peça a Deus que te mostre oportunidades para expressar o amor dele através das suas atitudes.
Nunca se esqueça, ao servir ao próximo, você está servindo ao próprio Deus. Viva com um coração generoso, cumprindo o propósito divino para a sua vida e glorificando o nome do Senhor. Seja um pacificador, leve a paz de Cristo ao mundo. Quando servimos com amor, nos tornamos instrumentos de paz em um mundo frequentemente marcado por conflitos. Jesus nos ensinou a buscar sempre pela reconciliação e pelo amor. Ele nos chama a sermos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:09. Essa declaração poderosa nos lembra que promover a paz não é apenas uma escolha, mas um reflexo direto do caráter de Deus em nossas vidas. Ser pacificador vai além de evitar conflitos. É buscar ativamente a reconciliação, promover a harmonia e espalhar o amor de Cristo em todas as situações. Isso pode significar resolver desentendimentos, aproximar aqueles que estão afastados ou simplesmente ser uma presença calma em meio à turbulência. Jesus é o nosso maior exemplo de pacificador. Ele veio ao mundo para restaurar a paz entre Deus e a humanidade, entregando-se na cruz para nos reconciliar com o Pai. Quando seguimos esse exemplo, nos tornamos luz na escuridão e esperança para corações aflitos. Ser pacificador não é comprometer a verdade ou evitar confrontos necessários, mas agir com graça, sabedoria e o sincero desejo de trazer soluções que glorifiquem a Deus. Requer coragem para praticar a bondade em meio ao caos e fé para acreditar que Deus pode transformar qualquer circunstância. A alegria e a gratidão no meio das lutas. Viver como pacificador nos conduz a uma vida marcada pela gratidão e pela verdadeira alegria, mesmo diante das adversidades. Jesus nos ensinou a alegrar-nos e dar graças, confiando plenamente na bondade e fidelidade de Deus. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus 5:12. Essas palavras nos lembram que nossa alegria não está limitada às circunstâncias terrenas, mas está firmemente ancorada na esperança de uma recompensa eterna. Jesus nos convida a olhar além das tribulações e celebrar a certeza de que Deus está conosco em todas as situações. Ele nos mostra que, mesmo em tempos difíceis, podemos encontrar alegria, porque nossa vida está segura nas mãos do Pai. Assim, a gratidão se torna uma prática essencial para mantermos o coração voltado para o reino de Deus. Na última ceia, Jesus demonstrou essa gratidão de maneira sublime, como lemos em Lucas 22:19. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos. Que exemplo maravilhoso! Mesmo sabendo do sofrimento que enfrentaria, Jesus deu graças. Ele nos ensina que, independente das circunstâncias, devemos cultivar um coração grato. Mesmo diante do sofrimento que sabia que iria enfrentar, Jesus escolheu alegrar-se e dar graças. Ele nos ensinou que, em qualquer situação, a gratidão é um ato de fé e entrega, e nunca devemos nos esquecer disso. Por isso, pratique a alegria e a gratidão na sua vida. Lembre-se de que Deus está preparando algo maravilhoso para você, tanto nesta terra quanto na eternidade. Agradeça não só pelas bênçãos recebidas, mas também pelos desafios, pois são eles que fortalecem a sua confiança e promovem seu crescimento espiritual. Que a sua alegria seja completa e a sua gratidão transforme a sua perspectiva, levando você a viver cada dia com o coração cheio de louvor,
sabendo que Deus está cuidando de tudo e que a sua recompensa é grande nos céus. A gratidão também abre os nossos olhos para a misericórdia de Deus, uma misericórdia que somos chamados a refletir em nossas ações. Jesus nos convida a sermos misericordiosos, assim como o Pai é misericordioso. Em Mateus, capítulo 5, versículo 7, ele nos disse: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Que palavras poderosas! A misericórdia vai além de um simples ato. Ela é uma expressão do próprio caráter de Deus agindo em nós. Ela se manifesta quando escolhemos perdoar, em vez de guardar rancor, ajudar, em vez de ignorar, amar, em vez de condenar. A misericórdia nos desafia a ir além da justiça humana, oferecendo bondade mesmo àqueles que, muitas vezes, não a merecem, assim como Deus faz conosco com sua graça infinita. Jesus é o exemplo supremo de misericórdia. Ele curou os doentes, acolheu os marginalizados, perdoou até mesmo aqueles que o crucificaram. Ao demonstrarmos misericórdia, nos tornamos agentes de transformação em um mundo frequentemente marcado pela indiferença. Seja uma pessoa misericordiosa. Pode ser através de palavras gentis, pequenos atos de bondade ou do perdão àqueles que te feriram. Peça a Deus um coração compassivo e um espírito sempre disposto a agir com amor. A misericórdia transforma tanto quem a oferece quanto quem a recebe. Quando vivemos com misericórdia, experimentamos a alegria de estar alinhados com a vontade de Deus. E essa vivência nos conduz à verdadeira liberdade, uma liberdade que só pode ser encontrada em Cristo. Jesus nos revelou o caminho para essa liberdade, muito além do que o mundo pode oferecer. Em João, capítulo 8, versículos 31 e 32, ele disse: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Essas palavras são um convite a experimentar a verdadeira liberdade que nasce de um relacionamento com Cristo. Ela não é apenas a ausência de restrições, mas a libertação do pecado, da culpa e do medo. Quando permanecemos na palavra de Deus, somos transformados pela verdade que Cristo nos revela, a verdade de que somos filhos amados de Deus, chamados para viver com santidade e propósito. No entanto, essa liberdade também exige entrega. Para vivermos plenamente nela, precisamos abrir mão de tudo que nos prende ao passado ou às ilusões do mundo. Jesus nos convida a confiar nele, a deixar nossos fardos aos seus pés, a abraçar a nova vida que ele preparou para nós. Talvez hoje exista algo que esteja te impedindo de experimentar essa liberdade, medos, pecados ou até as expectativas que os outros colocam sobre você. Peça a Deus que te ajude a identificar e a superar essas barreiras. Entregue-se à verdade de Cristo, oriente pela sua palavra e permita que ela transforme seu coração e a sua mente. A verdadeira liberdade em Cristo nos conduz a entregar tudo a Deus, inclusive os nossos próprios desejos. Jesus nos ensina que, ao perdermos nossa vida por amor a Ele, é exatamente aí que a ganhamos plenamente. Em Lucas, capítulo 9, versículo 24, ele nos diz: Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. A verdadeira liberdade em Cristo nos conduz a entregar tudo a Deus, inclusive os nossos próprios desejos. Jesus nos ensina que,
ao perdermos nossa vida por amor a Ele. É exatamente aí que a ganhamos plenamente. Em Lucas, capítulo 9, versículo 24, ele nos diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Que ensino transformador! Jesus nos chama a entregar tudo que somos e temos a Ele. Isso significa abrir mão do controle, das ambições egoístas, das seguranças terrenas, confiando no plano maior que Deus tem para cada um de nós. Quando buscamos preservar a nossa vida apenas para nosso próprio benefício, corremos o risco de perder o propósito eterno que Deus quer cumprir em nós. Mas, ao confiar em Ele, ao entregar o nosso coração e nossas escolhas aos seus cuidados, encontramos a verdadeira vida. Perder a vida por causa de Cristo significa viver com propósito e intenção. É amar ao próximo como Ele nos amou, servir aos outros com generosidade e colocar o reino de Deus acima de nossos próprios interesses. E, nesse processo, descobrimos que aquilo que renunciamos não se compara ao que recebemos: paz, alegria e a esperança de uma eternidade ao lado de Deus. Meu irmão, minha irmã, reflita sobre as áreas da sua vida onde você ainda pode estar tentando manter o controle por medo de perder. Peça ao Senhor que te dê coragem. Estas palavras são um convite profundo para refletirmos onde temos depositado o nosso coração e as nossas prioridades. A ganância nos aprisiona num ciclo sem fim de insatisfação. Quanto mais acumulamos, mais sentimos que ainda falta algo. Esse desejo incessante nos afasta daquilo que realmente importa: o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Cristo nos chama a buscar tesouros que não se desgastam nem são corroídos pelo tempo, valores que possuem significado eterno. Em Mateus, capítulo 16, versículo 26, ele nos desafia com uma pergunta poderosa: pois, que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Isso nos lembra que o verdadeiro sucesso não está no acúmulo de bens, mas em viver uma vida alinhada com os propósitos de Deus. A ganância não apenas nos distancia do Senhor, mas também nos impede de experimentar a alegria de abençoar outras pessoas com aquilo que já temos. Hoje, meu irmão, minha irmã, eu te convido a examinar o seu coração. Onde tenho investido meu tempo e minha energia? Tenho buscado acumular apenas para mim ou tenho vivido com generosidade e gratidão? Peça a Deus que te ajude a viver com simplicidade, contentamento e a valorizar o que realmente importa. Lembre-se, a verdadeira vida não está em possuir, mas em ser. Quando confiamos que Deus é quem supre todas as nossas necessidades, encontramos uma liberdade que nenhum bem material pode proporcionar. Viver livre da ganância nos prepara para carregar a nossa cruz e seguir a Cristo, renunciando ao que nos prende e abraçando o propósito eterno que Ele tem para nós. Jesus nos chamou para um caminho que não é fácil, mas é cheio de sentido e de vida. Ele disse em Mateus, capítulo 16, versículo 24: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Estas palavras são um chamado à entrega total,
a colocar os propósitos de Deus acima dos nossos próprios desejos e vontades. Carregar a cruz é assumir um compromisso real com Cristo, mesmo que isso signifique enfrentar desafios, sacrifícios e, por vezes, rejeições. Mas esse caminho também é um convite a experimentar a plenitude da vida que só Ele pode oferecer. Jesus carregou a sua cruz não por causa de pecados próprios, mas por amor a nós. Ele nos mostrou que a cruz não é apenas um símbolo de dor, mas de redenção, vitória e esperança. Quando decidimos carregar a nossa cruz e segui-lo, estamos proclamando ao mundo que pertencemos a Cristo e que confiamos nos planos que Ele tem, mesmo quando não entendemos completamente o caminho. Hoje, eu te convido a refletir. O que significa para você carregar a sua cruz? Peça ao Senhor força, coragem e fé para caminhar ao lado dele, com a certeza de que Ele estará contigo em cada passo da jornada. Viva com Cristo, viva para Cristo, sabendo que, embora a caminhada não seja fácil, será marcada por vitórias, alegrias e a esperança gloriosa de uma eternidade com Deus. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé e esperança. Deixe também o seu like e compartilhe este vídeo com aqueles que você ama, para que a luz da palavra de Deus alcance e abençoe ainda mais pessoas. Lembre-se, você é abençoado para ser uma bênção. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que vão aquecer e fortalecer a sua fé. Se deseja ser ainda mais inspirado, motivado pela palavra de Deus, clique agora no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Que Deus abençoe você e toda a sua família.